que você abra sua Bíblia juntamente comigo no livro dos Gênesis. Aleluia. E 6, eu quero ler do verso 12 ao verso de número 25. Aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor para todo o sempre. Aleluia. Gênesis capítulo 26, do verso 12 ao verso de número 25. Diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o filho. Você que está diante do Senhor, buscando prosperidade, tenha em mente que a prosperidade, ela não pode ser apenas num prisma, num âmbito da prosperidade financeira, porque isso seria egoísmo da nossa parte. Mas a prosperidade de Deus, ela é plenitude de Deus em todas as áreas da minha vida, seja ela afetiva, amorosa, seja ela espiritual, ministerial, seja ela até mesmo financeira, ou também seja ela física, onde você tem plenitude física, onde você tem plenitude da saúde. A pessoa que desfruta da saúde ou da plenitude da saúde, ela desfruta de uma prosperidade da parte de Deus. É uma bênção da parte de Deus. Prosperidade é bênçãos multiplicadas da parte de Deus. Isso é prosperidade. Prosperidade é a multiplicidade das bênçãos de Deus na minha vida. E não pode estar apenas relacionado à multiplicidade financeira ou à multiplicação do meu dinheiro. Não, é a multiplicidade da bênção. São bênçãos sobre bênçãos que se multiplicam sobre a minha vida. Você entende isso, amém? O que é bênção sobre bênção, pastor? É a cada novo amanhecer, como diz a palavra de Deus, a misericórdia do Senhor se renovar e renovar a minha vida. Isso é bênção sobre bênção. Cada manhã a misericórdia do Senhor se renovar e eu ser renovado com ela. A palavra do nosso Deus, lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, no verso 22, diz: ah, Senhor, a tua misericórdia não tem fim, porque a tua misericórdia se renova a cada amanhecer. Porque essa misericórdia se renova a cada amanhecer, eu sou renovado com ela. Então eu recebo bênção sobre bênção, bênção ministerial, bênção espiritual, bênção na área da física, na área da minha saúde, bênção na área dos meus relacionamentos, do meu relacionamento afetivo, que vai além das quatro paredes, não é? Mas muito mais dentro das quatro paredes. Esse relacionamento seja abençoado com meus filhos, com a minha esposa, com as pessoas que estiverem dentro da minha casa. Esse relacionamento tem que ser abençoado. Isso é prosperidade de Deus. Existem pessoas, amado, que elas até têm vontade de relacionar-se com outras pessoas, mas elas não conseguem. Elas vão bem até certo ponto, e daqui a pouco elas estão assim, como diz num português bem rasgado, elas estão quebrando o pau um na cabeça do outro. Elas vão até um certo tempo bem, mas elas não conseguem conviver, elas não conseguem viver em família, ou seja, ela não experimentou ainda da plenitude de Deus na sua área de relacionamento. O texto que nós lemos aqui fala de uma série de amplitude na questão da bênção na vida do Isaque. Todos sabem que o Isaque era o filho que nasceu predestinado à bênção, era um herdeiro direto de Abraão, o pai da fé, foi gerado de uma forma absurda aos nossos olhos, um pai com mais de 100 anos de idade, uma mãe com mais de 90 anos de idade. Ele já foi gerado, o seu nascimento já foi um milagre, porque assim era que Deus queria que fosse. E passado o tempo,
Isaac tornou-se dono do seu nariz e era hora do próprio Isaac coordenar essa bênção na sua vida. Não basta você saber que é abençoado, você precisa administrar a bênção de Deus na sua vida. Você precisa saber como conduzir a bênção de Deus na sua vida. Não basta saber que você tem uma promessa, você precisa administrar ou saber, aprender a administrar essa promessa de Deus na sua vida. Isaac começa a andar por si só, se torna pai de família, e agora ele mesmo precisa ter a responsabilidade de administrar a bênção de Deus na sua própria vida. Você sabe que tem pessoas que se perdem no contexto da bênção? Tem pessoas que se perdem no contexto da bênção, porque elas não sabem administrar aquilo que o Espírito de Deus tem trazido para a sua vida. Então elas acabam se perdendo no contexto da bênção. Quando Isaac, agora um chefe de família, não estava mais sob a tutela do seu pai Abraão, mas ele agora tinha que administrar tudo aquilo que ele havia recebido como herança. A Bíblia diz que aqueles que amam e temem ao Senhor, o Senhor abençoa até a 1000ª geração. Mas eu preciso saber administrar essa bênção de Deus na minha vida. E o primeiro passo para eu saber administrar a bênção de Deus na minha vida é eu continuar na dependência do Espírito Santo de Deus. Mas também nessa dependência do Espírito Santo de Deus, eu não posso ficar inerte porque eu tenho a bênção, mas eu também tenho que me esforçar para viver essa bênção, com a disposição do Espírito, porque sem a disposição do Espírito você não vai conseguir êxito no que você vai fazer. O contexto aqui diz que este homem, Isaac, tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida. Tinha um legado do seu pai, o patriarca Abraão. Mas ele precisava agora administrar a sua promessa. E ele começou cavando poços. Com trabalho. Cavando poços, mas com uma disposição de viver a promessa e com a sabedoria de saber de que tudo na vida dele não seria por causa da habilidade ou da perícia que ele possuía, mas por causa de uma palavra de Deus que estava sobre a sua vida. Diz a palavra de Deus que nós lemos, que ele semeou naquela terra, numa terra estrangeira, e a Bíblia diz que ele colhe 100 vezes mais, porque a bênção do Senhor estava sobre a vida dele. Ele passa a prosperar e em tudo que ele coloca as mãos, ele é bem sucedido. E essa prosperidade que estava na vida do Isaac não era uma prosperidade natural, mas era uma prosperidade sobrenatural. Eu quero que você nesta noite, você que tem buscado vencer, seja qual for a área que você tem buscado vencer, que você busque da parte de Deus a prosperidade sobrenatural. Porque se a prosperidade sobrenatural vier sobre você, e isso aqui se aplica para todas as áreas, eu como líder da igreja, se eu não for e não receber da parte de Deus uma prosperidade sobrenatural, se eu for fazer na habilidade do meu braço, na habilidade ou no conhecimento que eu tenho, eu posso destruir essa obra. Mas se eu for na dependência do Espírito, essa prosperidade e o crescimento, ele vem sobrenaturalmente. Você entende isso, amém? Isso aplica na minha vida, isso aplica-se na sua vida. Sobrenatural. Tem que ser esta prosperidade que você precisa buscar em Deus. Isaac colheu 100 vezes mais no mesmo ano. Qual era o natural? 1 por 1. Qual seria o natural? Colher uma vez no ano. Ele colheu 100 vezes mais. Porque ele tinha a marca da promessa na vida dele. Mas diz a palavra de Deus, que antes dele colher, existe uma palavrinha aqui no verso 12, que é
crucial para quem quer prosperar, mesmo que seja uma prosperidade sobrenatural. A primeira palavra do verso 12, ele semeou. A Bíblia diz, irmão, que aquilo que o homem semear, isso também ele fará. Está escrito lá no livro do Gálatas, tudo que o homem plantar, ele vai colher, porque Deus não se deixa escarnecer. Então, se eu tenho, não basta ter a marca da promessa, eu preciso saber o que eu ando semeando. Eu preciso saber o que eu estou semeando. E também não adianta eu ficar com o meu braço cruzado, porque eu tenho a marca da promessa e não semear. Eu preciso semear. E à medida que eu lançar a minha semente, ela frutificará e ela prosperará. Se isso for num campo espiritual, segundo a palavra de Deus, isso virá uma colheita sobrenatural. É o que eu profetizo para você nesta noite, você colherá sobrenaturalmente. Pastor, é perigoso você falar isso? Só depende do tipo de semente que você está plantando. Quem vai determinar o que você vai colher é você mesmo. O tipo de semente que você plantar é o tipo de semente que você vai colher. Ninguém que planta milho porque é mais barato vai colher feijão que é mais caro. Você entende isso, amém? Então o tipo de semente que eu estiver plantando, isso pode se tornar um problema na vida de quem tem promessa, porque a promessa é que virá 100 vezes mais. Imagine você se o Isaac não tivesse plantado uma boa semente. Iria frutificar também 100 vezes mais. Ou seja, o problema iria se multiplicar. Mas quando alguém está na dependência do Espírito e tem fé, então ele semeia uma boa semente. E essa semente vai multiplicar sobrenaturalmente, a prosperidade virá sobre a minha vida, porque eu tenho a promessa. Repita comigo: a prosperidade de Deus. Diga: a prosperidade sobrenatural de Deus virá sobre a minha vida. Diga: pois eu sou o herdeiro da promessa. Se eu perguntasse aqui nesta noite, quantos sabem que tem promessas de Deus em sua vida? Eu creio que todos ergueriam a mão aqui, não é verdade? Amém? Pois então, filho, você é herdeiro da promessa, você vai prosperar 100 vezes mais. Mas tem esta palavra: semeie. Porque se você não semear, não tem como o Senhor abençoar. Porque o Senhor abençoa a partir da semente que eu dispenso no solo. A partir da semente que eu lanço na terra, é aquela semente que Deus vai abençoar. Deus precisa de algo para trabalhar. Entenda isso, igreja, nesta noite. Deus precisa que você dê algo a Ele para Ele trabalhar. Isso é em todas as áreas. Alguém que diz assim: eu quero ser abençoado ministerialmente, mas não dá um passo, não semeia nada. Pastor, qual é a primeira semente que eu preciso semear ministerialmente? Oração. A semente da oração é a melhor semente para quem quer ser um homem ou uma mulher grandemente usado nas mãos do Senhor. Oração. Essa semente vai multiplicar 100 vezes mais, sobrenaturalmente. Daqui a pouco, filho, você vai estar vivendo o sobrenatural de Deus, porque você plantou uma semente no solo espiritual. Por isso nós estamos dizendo: este ano essa igreja orará como essa igreja nunca orou antes. Eu quero, inclusive, aproveitar que domingo eu vou estar lançando um desafio para a igreja. Quinta-feira, eu estarei passando o dia aqui em consagração. E quem puder vir, venha. Quem não puder, domingo eu vou trazer fichas para a pessoa preencher, se quiser que eu apresente diante do Senhor. Porque quinta-feira eu passarei o dia inteirinho aqui no altar do Senhor, apresentando
vidas diante do altar de Deus, porque esse é o ano da busca por Deus. Então, se é o ano da busca, nós vamos buscar. Eu quero viver o sobrenatural de Deus aqui. E Deus vai nos prosperar sobrenaturalmente. Vai ser 100 vezes mais. Pastor, em que terreno plantou o Isaac para colher 100 vezes mais? Diz a palavra de Deus, numa terra seca, numa terra faminta, onde ninguém dava nada por esta terra. Se você ver os versículos anteriores, ou até mesmo o capítulo, você vai ver que Isaac estava no meio de uma crise. O contexto que Isaac estava era um contexto de crise, mas ele lançou a semente que ele possuía diante do Senhor, e o Senhor o abençoou sobrenaturalmente 100 vezes mais. Eu profetizo para esta igreja, é 100 vezes mais que Deus vai fazer conosco. É 100 vezes mais que o Senhor irá fazer conosco, eu creio, para esse ano. Pastor, você é muito abusado. Não, eu sou ousado. Eu lanço a semente da minha fé. Eu tenho fé para quê? Que Deus pode fazer 100 vezes mais esse ano com esta igreja e com a sua vida. Você crê nisso, amém? Eu creio. Quando ele começou nesta terra seca, ninguém dava nada, ao ponto que deixaram ele em paz. Sabe quando ninguém dá nada para você? As pessoas deixam você em paz. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando eles percebem que a unção de Deus, a bênção de Deus e a promessa de Deus está sobre a sua vida, sabe qual é o primeiro sentimento que nasce no coração deles? Está aqui no texto, a inveja. Que sentimento terrível, não existe um sentimento mais terrível depois do ódio que a inveja. A Bíblia diz que os moradores daquela terra o invejaram. Os filisteus olharam para Isaac e disseram: não é possível que no meio desta crise este jovem esteja de vento em polpa. Não é possível que no meio desta crise ele esteja prosperando desta maneira. As pessoas às vezes se abismam e ficam abismadas. Algumas delas me ligam de longe para perguntar se essa igreja ainda existe. As pessoas me ligam e dizem: e aí? A igreja ainda está aí? Eu digo: estamos só começando. Estamos só começando. Você entende isso, amém, igreja? Estamos só começando. A prosperidade de Deus virá 100 vezes mais este ano. Escreve o que eu estou te dizendo, me cobra daqui um ano. Porque se Deus é Deus, e Ele é Deus, Ele fará segundo o seu querer. Eu tenho fé para crer. Se for o tempo de Deus, Ele fará. Diga a pessoa que está do seu lado: se for o tempo de Deus, Ele fará. Se for o tempo de Deus, Ele fará. E eu creio que nós estamos no tempo de Deus. Porque se existe uma coisa que Deus gosta de fazer, é no meio das impossibilidades. Deus é caprichoso, irmão. Deus gosta de trabalhar no meio da impossibilidade, que é para não restar margem de dúvida que foi habilidade humana alguma que fez. Porque quando tudo vai bem, quando tudo está prosperando, alguém pode olhar e dizer assim: você viu como eu sou habilidoso? Você viu como eu sou um bom administrador? Você viu como eu sou um bom pastor, um bom pregador? Mas no meio da adversidade, você olha para trás e você mesmo diz: não teria como chegar aqui se não fosse Deus. E todos olham para você e dizem: foi a mão de Deus que fez, porque não havia possibilidades.
Você entende isso, amém? É por isso que no meio das crises Deus se levanta majestosamente para trabalhar sobrenaturalmente. Creia nisso, receba isso, viva isso. No meio da crise é o cenário mais apropriado para Jeová Jireh se manifestar, se levantar com o seu braço forte e mostrar que é Deus. Eu creio que Deus se levantará em nosso favor e mostrará que neste lugar há Deus, que nós somos de Deus, que temos a promessa de Deus e que viveremos cada promessa, porque nenhuma das suas palavras cairá por terra. Nenhuma palavra de Deus cairá por terra. A Bíblia diz que o filisteu levantou com inveja, com olho gordo. Sabe o que eles fizeram? Entulharam os poços. Isso fala, amado, de pessoas que se levantam para fechar portas. Não, eu vou me levantar e eu vou começar a semear uma má semente. Vou começar a fechar portas. Ah, mas filho, quem tem a marca da promessa tem referencial de bênção. Quem tem marca da promessa tem referencial de bênção. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Quem tem a marca da promessa, diga, tem um referencial de bênção. Você pensa que Isaac brigou por conta disso? Disse, eu não, eu tenho a marca da promessa, eu tenho um referencial de bênção. Diz a palavra de Deus que ele passou e ali se estabeleceu no vale de Gerar. Sabe por quê? Porque ele sabia que ali havia água. O filisteu não sabia, mas ele sabia. Porque eu tenho a marca da promessa, eu tenho um referencial. O meu pai já passou por aqui, já cavou um poço antes. Eu sei que tem água aqui. E diz a palavra de Deus que ele cavaram. E ali ele encontrou um poço de águas vivas. Quando eu tenho um referencial da promessa, eu não me importo quando o filisteu se levanta contra mim. Porque, primeiro, ele não pode roubar a minha promessa. Segundo, ele não pode tomar a bênção que Deus me deu, porque a prosperidade é sobrenatural. Não há uma prosperidade natural. Como é que ele vai tomar o que é sobrenatural? Como é que o que apodrece vai querer contender com aquele que é eterno? Não tem como. É sobrenatural a prosperidade de Deus nas nossas vidas. E ainda que o filisteu se levante, ele se levanta para cair. Em nome de Jesus, ele será envergonhado, ainda que esse sentimento de inveja, que é um sentimento contrário, que nasce no coração daquele que não tem a promessa, se levante contra você e contra mim. Aliás, em Provérbios capítulo 14, no verso de número 30, diz assim a palavra de Deus, que a vida para a carne é quando eu me disponho a trabalhar para viver a promessa, mas que a inveja é a podridão dos ossos. Aqueles que se levantam contra você, contra mim, e eu não estou lançando palavra de maldição contra a vida de ninguém. É o que diz a palavra de Deus. Eles não viverão a promessa, porque se eles tivessem a promessa, eles trabalhariam em favor dessa promessa, para que essa promessa também se cumprisse na vida deles. Eu quero que você entenda, igreja, eu e você precisamos trabalhar para que essa promessa se cumpra nas nossas vidas, mas nós temos a promessa. É só nós nos concentrarmos em cavar os poços. Eu tenho um referencial da promessa na minha vida. Eu sei aonde há águas vivas. Jesus disse, eu sou a fonte das águas vivas. Quem tem sede, vem a mim e beba. A fonte das águas vivas. Jesus estava dizendo, quem tem sede, vem a mim e beba. Eu tenho um referencial. Meu referencial é Cristo. Todas as vezes que o terreno se mostrar inóspito,
Todas as vezes que o terreno se mostrar árido, deserto, crise, eu me levanto em o nome do Senhor Jesus e reivindico a minha promessa. E é no meio desse cenário, onde ninguém jamais esperava que eu colheria, é que eu vou colher. Mas você precisa ter fé. É por isso que o tema desta campanha é fé e prosperidade. Porque para viver a prosperidade sobrenatural, é necessário ter fé e ousadia. Quem não tem fé, não tem ousadia. Quem tem fé é ousado. Você crê assim, amém? Então nós iremos viver em o nome do Senhor Jesus. A palavra do nosso Deus diz que Isaac cava um poço, e alguém vem e reivindica este poço. Ele diz, não, esse poço é meu, e então contende com ele. E a Bíblia diz, em momento nenhum, ele sai para a briga. Você sabe que esse é o posicionamento de quem está esperando uma prosperidade sobrenatural. Se você sair para a briga, filho, sabe o que vai acontecer? Você vai perder a promessa. E é tudo que o filisteu quer, que você perca a promessa. Sabe por quê? Porque o filisteu não tem como competir com você, filho. Ele só tem como competir com você se você perder a promessa. Por isso, abre os teus olhos. Porque tudo que o filisteu quer, filho, é que você saia do campo da promessa. Que você saia debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso, porque daí fica fácil competir com você. Mas como você está debaixo das mãos do Todo-Poderoso, você não vai sair debaixo desta mão abençoadora. O filisteu não tem como competir com você. Ele pode morrer de inveja. Ele pode querer até te arrancar do lugar aonde Deus te pôs. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A bênção do Senhor te acompanhará onde você colocar a planta dos teus pés. E você prosperará pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você terá vida plena, porque a mão do Senhor está estendida sobre a tua vida, para você viver plenitude, para você viver uma vida feliz, uma vida de alegria em todas as áreas da tua vida, seja emocional, seja física, seja ministerial, espiritual, financeira, seja qual for a área da sua vida, não saia debaixo das mãos do Senhor, não perca o selo da promessa de Deus que está sobre a tua vida, porque tudo que o filisteu quer é que você saia debaixo dessa promessa, para que você não prospere sobrenaturalmente, porque a tua prosperidade está vindo dos céus, a tua prosperidade não vem da terra. Não importa se a terra está seca, não importa se não há água nessa terra, porque todas as vezes que você cavar um poço, sobrenaturalmente a água brotará. Tudo que o filisteu quer é que você perca o referencial de quem você é. Se Isaac tivesse perdido o referencial de quem ele era filho, ele teria se tornado igual a um dos filisteus, teria partido para a briga e teria sido um desastre, e ele poderia até morrer sem viver a promessa. Tem pessoas que dizem assim, não, se Deus tem uma promessa na tua vida, você pode fazer o que você quiser, pode virar e mexer, rodar para lá e para cá, que você vai viver a promessa de qualquer jeito. Isso aí é uma doutrina calvinista, de Calvínio. Eu não concordo com isso, porque Calvínio fala a respeito da predestinação, e uma vez salvo, salvo para sempre, por aí já vai para outro caminho que é pirambeira. O que eu digo para você é o seguinte: para você viver a promessa, primeiro você precisa se conservar debaixo da promessa. Se eu sair debaixo da promessa, eu me torno um homem comum, e eu vou depender de uma prosperidade comum, e eu vou ser igual a ele. Não se esqueça que Isaac estava no meio de uma crise mundial, onde todos à sua volta estavam passando fome, necessidade. Isaac prosperava 100 vezes mais, imbativelmente, ao ponto de que diz a palavra de Deus que este homem se tornou grande, poderoso. Então a estratégia